Os livros serão extintos nos próximos 15 anos. Foi isso que um futurólogo vaticinou durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, em 2008. Estamos quase chegando ao prazo limite preanunciado e ainda vemos pessoas lendo por meio do bom e velho suporte. Mas se a diminuição do índice de leitura de livros compõe o cenário previsto pelo futurólogo, talvez ele tenha acertado alguma parte de sua previsão. O Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores de livros entre 2015 e 2019. Numa visão geral, os brasileiros leitores representam 52% da população. Os outros 48% não incluem a leitura como prática regular. Esses dados são da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Em contrapartida, outras investigações apontam que estamos lendo mais. Nessa conta, também entram os variados tipos de conteúdos digitais, notícias na web, memes, fake news, mensagens em aplicativos, materiais publicitários. Não foi só o meio de leitura que se atualizou com a digitalidade. A nossa forma de ler também mudou, para acompanhar a nova demanda de informações. Agora lemos como num caça-palavras-chave. A velocidade de leitura se tornou mais importante que a busca pelo sentido profundo do texto. Essa nova forma de ler trouxe transformações a reboque, do nosso cérebro à coletividade. Oi, esse é o Imago Mundi, o podcast da Inspira. Aqui, como em todos os nossos canais, a gente produz conteúdo de auxílio no processo do autoconhecimento, articulando elementos da mitologia, da escrita terapêutica, da psicanálise e da psicologia analítica. Se você gosta desses assuntos, já clique no botão curtir e siga a gente por aqui, porque esse conteúdo é para você. Neste novo episódio do podcast Imago Mundi, vamos entender como os nossos hábitos de leitura têm mudado e o que isso implica em nossa vida. Você percebeu alguma mudança na sua forma de ler ao longo dos últimos anos? Entender como o cérebro leitor foi moldado é o nosso ponto de partida. Para isso, temos de voltar 6.000 anos na história. O período era de crescente concentração populacional e os humanos já haviam domesticado as plantas e os animais. Gerir as informações que estruturavam a sociedade da época era um problema. Contar apenas com a própria memória já não bastava. A solução veio dos antigos sumérios, que viviam no sul da Mesopotâmia. Eles inventaram um sistema para armazenar e processar grandes quantidades de dados matemáticos. Esse sistema de processamento de dados era feito por meio da gravação em pequenas tábuas de argila e foi chamado de escrita. Com cada vez mais símbolos, a nova técnica de registro se tornou um sistema de escrita completo, chamado de cuneiforme, que é a escrita em forma de cunha. De instrumento administrativo, aos poucos a nova técnica foi difundida. Em 2500 antes da Era Comum, reis usavam a escrita cuneiforme para emitir decretos. Sacerdotes a usavam para registrar oráculos e cidadãos menos elevados a usavam para escrever cartas pessoais, escreveu o historiador Yuval Harari no livro Sapiens. A capacidade de codificar e decodificar informações por meio de símbolos foi um dos importantes e mais recentes avanços da cognição humana. Se pensarmos que o Homo sapiens surgiu há 200.000 anos e a escrita foi desenvolvida há apenas 6 milênios. Para se adaptar a essa nova tecnologia de leitura e escrita, circuitos neurais foram reconfigurados e criados no cérebro hominídeo. Afinal, ler não é uma atividade inata ou natural do ser humano. Por isso, as conexões cerebrais antigas tiveram de se realinhar para acompanhar mais essa evolução. Isso só foi possível devido à neuroplasticidade, que é a capacidade que os neurônios têm de se regenerar, se transformar e se reestruturar a partir de um novo estímulo ou aprendizado. A professora e pesquisadora Mary Ann Wolfe comenta: o longo processo evolutivo de aprender a ler bem e em profundidade mudou nada menos que a estrutura das conexões desse circuito, e isso fez com que mudassem as conexões do cérebro, com a consequência de transformar a natureza do pensamento humano. Apesar de não serem idênticas, a estrutura cerebral destinada ao reconhecimento de letras numa fração de milissegundo tem alguma similaridade com a estrutura cerebral dos nossos ancestrais distantes
usada para identificar o rastro de predadores, o que, no passado, garantiu a sobrevivência dos nossos ancestrais. Com o surgimento da escrita, possibilitou o avanço social. A mágica que ocorre no nosso cérebro quando lemos impressiona quem ainda acredita que utilizamos uma parte pequena das nossas capacidades cerebrais. Por exemplo, se alguém pedir para imaginar a letra A, são disparados os grupos de neurônios especializados no córtex visual por essa letra, mesmo sem vê-la. Se isso acontece em apenas uma das partes neurais responsáveis pela leitura de uma letra, imagine o que ocorre quando lemos palavras, frases, textos, livros. Uma força-tarefa é ativada nas áreas da visão, da linguagem, da cognição, do motor e do afeto sempre que estamos diante de palavras. A união dessas diferentes áreas, destinadas a uma mesma função, indica que o cérebro leitor também é influenciado por fatores ambientais específicos, como aquilo que lemos, o tipo de conteúdo, como lemos, a mídia utilizada para a leitura e a formação, o método usado para ler. O ponto crucial da questão é que a plasticidade do cérebro nos permite formar não só circuitos cada vez mais sofisticados e expandidos, mas também circuitos cada vez menos sofisticados, dependendo dos fatores ambientais, comenta Marianne Wolf. Ou seja, a mensagem do nosso cérebro é: não basta apenas saber ler, tem de continuar a praticar a leitura para que os circuitos construídos não se enfraqueçam. A falta de tempo é uma das principais justificativas para não ler livros, como apontaram os entrevistados na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Com a permeabilidade do mundo digital, até quando temos tempo, sentimos que não o possuímos. Afinal, o feed nunca para de se atualizar. A sensação que estamos perdendo algo não dá espaço para o momento de silêncio e de calma que a leitura de um livro pede. Hoje em dia, escrever romances longos é um contrassenso. A dimensão do tempo foi estilhaçada. Não conseguimos viver nem pensar, senão em fragmentos de tempo que se afastam, seguindo cada qual sua própria trajetória, e logo desaparecem, refletiu o escritor italiano Italo Calvino. Parece que o autor se refere aos nossos dias, mas essas palavras datam de 1979. Na contramão do encurtamento temporal que se acentuou ao longo das décadas, adiantamos tudo o que é possível na tentativa de sobrar tempo. Um exemplo prático é se você está me ouvindo com o recurso de acelerar o áudio. Tente voltar para a velocidade normal. Parecerá que estou falando extremamente devagar. A lógica do lucro de menos tempo e mais informações faz perder detalhes, dos mais sutis aos fundamentais. Essa lógica também se aplica à forma de como estamos lendo nas últimas décadas. A leitura profunda perde lugar para uma espécie de busca de palavras-chave no texto, principalmente evidenciada quando utilizamos suportes digitais. Isso fica mais evidente com as pesquisas apresentadas por Marianne Wolf, que mostram as diferenças de leitura entre os suportes impresso e digital. Quem escolhe um livro físico para ler tem uma imersão no texto e consegue se lembrar mais do que leu. Já os que preferem as telas costumam fazer uma leitura por alto, pular detalhes e buscar conceitos-chave. Como as telas priorizam uma hierarquia visual repleta de distrações num pequeno espaço, até os nossos olhos fazem um caminho diferente. A leitura tradicional é em forma de Z, que começa do lado superior esquerdo, passa para o direito e desce para a linha inferior no canto esquerdo. Já a leitura no digital tende a ser feita em forma de F, em que apenas escaneamos as palavras mais importantes no texto. Imagine o que seria se aplicássemos essa técnica de leitura em forma de F ao lermos livros clássicos ou textos mais complexos. Será que conseguiríamos ter uma compreensão integral de seus conteúdos? A possível resposta é não. E com essa negativa, também rasuramos a possibilidade de transcender a novos mundos. Não é só entretenimento. A leitura, literalmente, transforma vidas. As obras da literatura, por exemplo, nos transportam para uma outra dimensão, e nessa dimensão podemos ser outro alguém. Marianne Wolf cita um caso interessante que ilustra essa perspectiva. Uma estudante de 13 anos queria participar de um grupo de teatro que encenava peças de William Shakespeare. O detalhe é que essa menina tinha fibrose cística avançada, e os médicos disseram que restava a ela pouco tempo de vida. O coordenador do teatro deu à garota um papel que, segundo ele,
lhe daria os sentimentos de amor e paixão românticos que ela provavelmente nunca provaria em vida. A garota subiu ao palco, e ali estava a Julieta perfeita. Mas o mais surpreendente aconteceu depois. A menina se entregou à vivência teatral e encenou várias heroínas shakespearianas, a cada atuação mais profundidade emocional. E assim, anos se passaram. O prognóstico dos médicos se mostrou errado. A jovem entrou numa faculdade, onde cursa medicina e teatro. Esse é um exemplo prático do potencial terapêutico e transcendental da literatura. Quase uma panaceia por meio das palavras. A possibilidade de viver num outro mundo está codificada em caracteres. Se você já passou por La Mancha, deve ter dado risadas ao ver o cavaleiro da triste figura e seu fiel escudeiro lutarem contra moinhos de vento. Mas se você andou pelas terras secas que vicejam vida, pode ter chorado com a morte da cachorra-baleia. Não menos marcante do que caminhar ao lado de Emile Sinclair para atravessar juntos a ponte do amadurecimento. E se sua viagem foi em alto mar, ver as fibras das mãos do velho e cansado senhor Santiago se romperem ao domar um peixe de 700 quilos, pode ter lhe deixado sem fôlego. Dom Quixote de La Mancha, Vidas Secas, Demian, O Velho e o Mar, esses e tantos outros livros têm o potencial de nos iniciar numa jornada de crescimento individual. Parece que quando conseguimos imergir num texto de ficção, sentimos o mesmo que o personagem sente. É como disse o escritor e roteirista George R.R. Martin: um leitor vive 1000 vidas antes de morrer. Isso realmente acontece. Segundo uma pesquisa feita pela pesquisadora Natalie Phillips, ao lermos com atenção uma obra de ficção, ativamos regiões do cérebro alinhadas com aquilo que as personagens estão sentindo e fazendo. Então, algo a mais se desenvolve quando lemos: a empatia, essa pedra angular da democracia e da vida civilizada. Saímos de nós e nos vemos projetados num outro, que damos vida ali, em meio às palavras. Esperanças, emoções, dúvidas e superações são experienciadas como se fossem nossas. Mas se a pedra angular da democracia ruir, com ela desmorona toda a sociedade. Pesquisas da Universidade de Stanford mostram um declínio de 40% na empatia da população jovem nas últimas 2 décadas. Se a capacidade de entender o outro diminui, a violência aumenta. Como já podemos perceber, um dos antídotos para isso é reincluir o que outras pesquisas mostram que está faltando: o hábito de fazer leituras profundas. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo, nos ensinou o filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein. E não é só sobre o mundo das ideias que essa sentença pode falar, mas também do mundo material. Quem tem riqueza de palavras durante a infância, torna-se mais rico. É isso que apontam as pesquisas sobre leitura desenvolvidas pelo psicólogo cognitivo Keith Stanovich. De uma forma prática, o repertório de palavras adquirido por meio da leitura profunda possibilita um aumento de recursos e habilidades aplicáveis no cotidiano. Mas se achatarmos a nossa linguagem, tal qual a nova fala apresentada por George Orwell, fragmentamos também a nossa capacidade de pensar e de elaborar soluções para questões individuais e coletivas. A capacidade de pensar e criar ideias muitas vezes é tida como perigosa. Talvez seja por isso que durante a história muitos livros foram e ainda são extintos, proibidos e queimados. Uma ironia, já que o mesmo polegar opositor que possibilitou a empunhadura de uma caneta foi utilizado para riscar os fósforos das fogueiras que incineraram milhões de páginas e ideias. Esses fósforos são marcados por inúmeras digitais. Na ficção, as digitais das mãos dos bombeiros que incineravam livros retratados em Fahrenheit 451. Nas tragédias reais, as digitais das mãos deificadas dos inquisidores ao longo da Idade Média, ou mesmo as digitais das mãos nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial. Para trazer um exemplo mais próximo do nosso tempo e espaço, as digitais da mão que rascunhou uma espécie de Index Librorum Prohibitorum, com 43 livros que deveriam ser recolhidos em algumas escolas estaduais brasileiras. Se faltam leis de incentivo à leitura, ou quando têm tropeçam nas próprias palavras, não faltam exemplos de tentativas de restrições aos livros. Ler realmente é uma conquista. É por isso que temos de fazer valer o nosso direito. Se um dia no passado alguém deu voz à imaginação e pensou que teríamos uma biblioteca na palma de nossas mãos, ficaria surpreso ao descobrir que isso se tornou realidade.
mas a reboque veio o confronto entre quantidade e qualidade. Nunca tivemos tanto acesso à informação. O que se perdeu é a capacidade de transformar informação em conhecimento. Olhar para o desenvolvimento da nossa linguagem é ainda mais pertinente se soubéssemos o quanto estamos lendo ultimamente. Algumas pesquisas mostram que chegamos a ler, em apenas um dia, 100.000 palavras, o que equivale a 34 GB de informação consumida. Isso seria um dado animador se não fosse o fato de toda essa leitura ser fragmentada. Esse Frankenstein informacional é resultado do fracionamento da nossa atenção. As novas gerações crescem com a disputa de atenção entre dois mundos, o digital e o físico. Qual será que capta mais a atenção dos pequenos? Já em 2015, um relatório da RAND apontava para a média de tempo gasto por crianças em aparelhos digitais. 75% das crianças de 0 a 8 anos tinham acesso às telas interativas por no mínimo 4 horas diárias. Mas algumas dicas apontadas por Marianne Wolf podem ser importantes para manejar a vivência e a leitura entre o mundo físico e o mundo digital no cotidiano das crianças. A primeira dica é limitar o contato com dispositivos digitais por crianças de até 2 anos. Esse é o período ideal para entrar no mundo da leitura. Como entrar nesse mundo é a segunda dica da pesquisadora. Para isso, os pais e os cuidadores devem criar o hábito de ler para os pequenos. A terceira dica é que, quando a leitura for feita numa tela, ensinar a criança a importância de ler pelo sentido e não pela velocidade. Vale aqui monitorar a compreensão do que foi lido. Dê atenção também à escrita cursiva. Essa é a quarta dica. Há um corpo de pesquisas crescente sobre a escrita à mão, demonstrando que as crianças que aprendem a escrever seus pensamentos à mão nos primeiros anos passam a escrever melhor e pensar melhor. Na perspectiva da neurociência cognitiva, as conexões corticais positivas entre redes linguísticas e motoras é algo que os escribas e professores chineses conhecem há séculos. Podemos acrescentar agora uma dica que vale para qualquer idade. Crie o hábito de visitar bibliotecas, livrarias e sebos. Esses templos de ideias nos ajudam a entrar no reino de Drummond, onde flutuam as palavras dos poemas que ainda esperam ser escritos. Quanto mais praticarmos a leitura, mais fácil as conexões neurais abrirão caminhos em direção a esse reino distante. Para escrever o episódio de hoje, usamos como material de apoio o livro O Cérebro no Mundo Digital, de Marianne Wolf. Indicamos essa leitura. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Imago Mundi. Nos links na descrição, você vai encontrar todos os nossos canais. Inscreva-se para não perder nada e compartilhe com quem você lembrou. E se você gostou desse episódio, deixe um comentário, nós lemos todos. Visite também o nosso site www.revistainspira.com. Lá temos conteúdos inéditos e se você quiser se aprofundar mais em autoconhecimento à luz da escrita terapêutica, eu te convido a conhecer os nossos livros. Os links também estão na descrição. Até a próxima!